internauta! Seja bem-vindo aqui ao programa Sinais de Fumaça pela TV, viu? Segredo aqui, onde se aprende a viver. E nós todos encontros de terça-feira, hoje o último programa ao vivo do ano. Pois é, de 2010. pois é. Uau! Então, mais um ano se Pois. passou? Mais Está um se ano passando? está se passando. Exatamente. Olá, internauta, Muito bom. boa tarde, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Mais uma vez nós estamos aqui com Sinais de Fumaça. E a gente vai começar hoje, a gente sempre manda para as pessoas que queiram se cadastrar, né? O e-mail está aí na sua tela, sinaisdefumaça@globomeio.com. Se você quiser receber diretamente as mensagens do Joseph Rael, que é um índio visionário norte-americano, a quem tanto eu quanto o Samuel participamos de várias vivências aqui no Brasil, você manda um e-mail que aí a gente manda para você as mensagens. Ele manda mensagens mensalmente, né? Assim, para as pessoas cadastradas. Então a gente traduz isso e repassa para as pessoas cadastradas. Se você quer receber no seu computador, o e-mail é esse daí, sinaisdefumaça@globomeio.com. E eu já vou pedir então para o Alexandre, que hoje aqui está nos trabalhos técnicos, sempre nos ajudando, sempre gentil, que coloque então, né, a figura, exatamente, essa daqui é a figura do mês. Então, junto com essa figura, são artes visionárias, né? Isso daí é muito legal se você tem assim no seu, se você pode imprimir isso, tá? E colocar assim na sua frente, ficar meditando sobre isso, né? E sobre o significado dessas artes. A bênção que ele manda para dezembro é assim: bênção para todas as pessoas. O mundo da Mãe Natureza, neste mês, nos diz para sermos felizes. Dar é receber. Joseph Rael, Beautiful Painted Arrow. Dar é receber. Importante isso, né? Muito importante. Eu acredito que essa bênção deste mês, desse dar e receber, é uma bênção que permeia todo o universo mesmo. Eu acho que o universo ele é nutrido e ele prossegue no seu processo evolutivo através desse dar e receber, né? Quando a gente se doa, quando a gente se entrega, quando a gente se realmente coloca no caminho, esse caminho se apresenta para a gente. É como tem aquela frase, né, que fala que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Acho que é bem por aí essa sintonia dessa bênção da felicidade. Se a gente está aberto, propenso para a felicidade, para o contentamento, para aquilo que é uma bênção na nossa vida, essa bênção chega até nós com maior facilidade. E você vê que a imagem que ele transmite, com essa força, né, com essa cor do azul, dessa suavidade para o mês de dezembro, traz essa sintonia, né, dessa direção. Exatamente, muito bacana. Exatamente. E você estava falando, né, essa coisa de doação, né, já dizia até, né, Francisco de Assis também falava, né, que é dando os que se recebe, né? Exatamente. Essa doação, né, em qualquer coisa que você faça, procure se doar, né? Assim, eu aprendi uma coisa, Samuel, um presente que não é dado de coração, é melhor você não dar. Verdade. Né? E um presente, que eu digo, não é uma coisa material, não é um presente físico, né? Assim, o seu trabalho, a sua presença, as coisas nas quais você colabora, a sua ajuda, né? Não fique fazendo coisas por obrigação, tá? Fique fazendo por satisfação. Aí sim você está se doando, aí você está dando aquilo, porque senão, aí o universo não cria esse ciclo, né? E você não pode receber de volta se você dá de má vontade. Se você se dá de má vontade, se você se doa de má vontade, sempre esperando o que eu vou ganhar com isso, o que, sabe, assim, mas puxa vida, né? Aquela coisa de dar, mas segurando, sim, né? Você vai dando e segurando assim, aí você não completa o fluxo da vida, do universo, então ele não pode te trazer bênçãos de volta, né? E assim com qualquer coisa, com dinheiro, com presente, né? Eu sempre falo assim, né, Samuel? Como é que você paga as suas contas, né? Você paga com raiva, você paga com, puxa vida, então você paga, né?
agradecendo o serviço que foi prestado para você, da luz, da água, do telefone, da internet, enfim, sabe, né? Isso também faz parte de doar, né? De se doar, assim, para você poder receber melhor o benefício das coisas que você, né, normalmente está interagindo, ou está lá recebendo e doando. É uma coisa bem interessante, porque a gente acompanha a filosofia e uns ensinos xamânicos nativos que ensina bem assim, né? Que a gente é doar, nesse sentido de doar, não é aquele doar que você espera algo troca. Por exemplo, você vai dar um presente e fala assim, eu vou dar um presente para aquela pessoa, porque à medida do presente que eu dar para aquela pessoa, eu vou receber um em troca. Não é assim o pensamento que está por detrás dessa doação. Doação é quando você se doa realmente por inteiro, você se doa por prazer de doar, por prazer de servir, é uma coisa, é de servir mesmo. E esse servir é estamos chegando agora na época de festas, assim, as pessoas falam, não, eu preciso dar os presentes porque eu quero receber presentes. E tem pessoas que têm essa mentalidade de pensar que, não, eu vou doar para me receber, e não é bem por aí o sentido da coisa, né? O sentido da cerimônia em si é doar, giveaway. Exatamente. É um giveaway que a gente faz como doação para abrir dentro de nós essa possibilidade de sucesso futuro, essa possibilidade de recebermos o que é que a gente está doando. Na verdade, a doação não uma proposta, não um comércio, mas exatamente a gente criar um espaço dentro de nós para possibilitar outras bênçãos na nossa vida. Bem por aí que tem um sentido de doação nativo, xamanicamente falando, né? Exatamente. Mas a gente está aqui no programa que ele está falando sobre né? os 4 acordos, e hoje vai ser o último dia desse nosso bate-papo, um mini curso, um círculo virtual de estudos dos 4 acordos de Dom Miguel Ruiz e da sabedoria tolteca. Exatamente. Então vamos começar. Vamos lá, vamos então. Então vamos pedir para... Olha só, não precisou nem pedir. Você não precisou nem pedir. Puxa, não precisou nem pedir. Já estamos reconhecendo que o Alexandre, que está nos trabalhos técnicos, já vai receber aí, muitas bênçãos. Não precisou nem pedir, já está pronto. Aqui vamos então com a disciplina do guerreiro de Dom Miguel Ruiz, citando aí, controlar teu próprio comportamento. Para a maioria das pessoas, o problema reside na perda do controle de suas emoções. Quando perdemos o controle, dizemos coisas que não queremos dizer e fazemos coisas que não queremos fazer. Por este motivo, é tão importante aprender a controlar nossas emoções a fim de ter o suficiente poder pessoal para mudar os acordos baseados no medo, escapar do inferno e criar nosso céu pessoal. Exatamente, né? Aquelas coisas que a pessoa ela perde, né? Assim, fica raivosa, né? A pessoa fica muito raivosa. Ela perde o controle das emoções, né? Ela deixa que a raiva comande, deixa que a mágoa comande, né? Enfim, deixa que o medo comande, né? Então, quando a raiva está no comando, quando o medo está no comando, quando a mágoa está no comando, a pessoa não está lá, né? Ela é capaz de fazer as coisas assim mais absurdas, né? Então é onde vem aquelas discussões, brigas, né? Assim, coisas que a pessoa saiu do seu... costuma dizer, pô, não é? Saiu de si. Saiu de si. Né? Eu saí de si. É quando você perde a cabeça, fala, eu não tenho... Perde a cabeça, exatamente. Você não está ali presente, você é invadido por uma emoção. Aí pode ser uma raiva, pode ser uma tristeza, pode ser uma coisa nesse sentido, de que você não é você deixa as emoções controlar você. E hoje eu aprendi até um exercício, eu sei que a gente vai entrar em outro ponto na sabedoria tolteca, porque o Dom Miguel ele já vai falando o conceito e vai ensinando algumas técnicas que é sutis, que está nas entrelinhas, né? Mas hoje eu ouvi uma coisa bem interessante, que é relacionado com isso, que é essa coisa de não deixar se dominar e você dominar aquela situação, no sentido de que você é o senhor da sua vida, o senhor do seu domínio, como diz aquela canção da Legião Urbana, né? Você é o senhor do seu domínio, né? E aí tem uma prática de um escritor chamado Victor Hugo, que fala assim que ele, todas as vezes quando ele começou a ter alguns rendimentos em dinheiro bacana, ele pegava o dinheiro e colocava assim, acho que uma vez por mês, eu não sei a periodicidade que ele fazia isso, colocava assim um dinheiro ali na mesa e falava assim, eu te domino, não é você que me domina. Eu te domino, não é você que me domina. Eu te domino, não é você que me domina. Para trazer essa sintonia de quem é que está dominando. E a gente pode fazer um exercício semelhante em relação às nossas emoções. Quando entrar a raiva, fala assim, ó,
Eu reconheço que você está aí, eu sei que você está aqui, mas eu te domino, não é você que me domina. Não é se perder naquela emoção. É uma coisa bem prática, sutil e que funciona se você tiver consciência em relação a lembrar dessa ideia de que você não é aquelas emoções expostas. E quando a gente está exposto às emoções como essas, turbulentas, cria um caos muito grande. Né? Exatamente, né? A doença de que se mais fala hoje, que se diz que é a doença aí que vai acometer um monte de gente em pouco tempo, chama-se depressão. Né? Depressão não tem uma causa, não é uma doença em si. Tá? Isso daí simplesmente é se deixar dominar as suas emoções, né? Então a mágoa, a tristeza, sabe? A pessoa ficou assim, né? Passou por uma situação difícil, tal, né? Então ela fica introjetando aquilo e fica, né? Aquele negócio toma conta da pessoa, né? Então é isso que o Samuel tá dizendo, sabe? Né? O importante é ver quem está no controle. Se eu estou no controle da minha vida, das minhas emoções, tá? Eu posso querer, olha, sai daí, show, não quero mais, sabe? O que eu quero é alegria, eu quero prazeres, eu quero felicidade, eu quero paz, entendeu? Então você reverte esse quadro, né? Porque senão você se é tomado pelas emoções que são derivadas do medo, né? Como a raiva, a mágoa, a tristeza, tal. Não tem como, vai entrar em depressão mesmo, né? E não há remédio que cure isso, né? Não há remédio, sabe? Vão se desenvolver milhões de remédios aí, tudo mais, sabe? Paliativos para amenizar apenas os efeitos daquilo que com a própria pessoa. Exatamente. Dessa né? falta de controle. Isso aí. Então vamos para o próximo slide. O perdão é a única maneira de curar-nos. Podemos escolher perdoar porque sentimos compaixão por nós mesmos. Podemos deixar manchar o ressentimento e declarar: já basta, não voltarei a ser o grande juiz que age contra mim mesmo. Não voltarei a me maltratar, nem a me agredir. Não voltarei a ser a vítima. Pois é, você sabe, Samuel, que concomitante com esse estudo, né, que a gente está fazendo aqui dos 4 acordos, eu também estou lendo um outro, relendo, assim, pela, acho que, 5ª ou 6ª vez, um outro livro chamado 12 Passos para o Perdão, de um autor chamado Paul Ferrini, né? Olha, eu recomendo esse livro assim entusiasticamente, sabe? Uma coisa assim de uma sabedoria, não tem nada a ver com coisa ligada à religião ou espiritualidade, sabe? Tem tudo a ver com psicologia, tá? Assim, quais são as etapas para você passar, né? Assim, você reconhecer o que você está passando, você aceitar aquilo, você, sabe? E aí você concede-se o perdão. Não é? Porque todo mundo acha, não, vou perdoar aquela outra pessoa, tal. Na verdade, isso é uma segunda etapa, né? Se você não se perdoou antes, fica muito difícil é impossível você perdoar alguma outra pessoa, tá? Porque aquela pessoa, se te fez alguma coisa que te magoou, tudo isso tal, ela só tocou na sua ferida, a sua ferida já estava lá. Tá? Então ela só tocou na sua ferida, ela entrou na sua vida naquele momento e tocou na sua ferida. Então você acha que é ela, não, mas na verdade a sua ferida estava lá, né? Então com isso você aprende a reconhecer que está em você, que você é responsável pela sua vida. Então é aí que a gente começa a se perdoar, né? E eu sempre falo também que, Samuel, o perdão é o remédio por excelência para qualquer coisa. Qualquer coisa, sabe? Doenças físicas, doenças, sabe, emocionais, tudo isso, sabe? O fundo disso é uma coisa, ela é uma mágoa, é um ressentimento, é uma raiva, sabe, que está lá, que sabe-se de lá de onde é que veio, né? Que fica atuando no subconsciente. Enquanto a gente não for lá e perdoar, sabe? Aí continua aquilo agindo no piloto automático. Agora, quando se perdoa, então parece que aquela coisa, uau, sabe, assim, você sente aquele alívio, né? Aquela coisa que vai embora, assim, tal, que é o perdão é o melhor remédio para qualquer coisa na nossa vida.
E esse ponto que é importantíssimo, que é a gente ter esse auto-amor e não ser tão implacável como essa implicação do grande juiz que está lá impondo suas regras, suas leis e as suas cobranças constantemente para dentro da gente mesmo, para nós mesmos. Na verdade, é a gente cobrando a nós mesmos, né? Se libertar, chega, basta dessa autocobrança e desse processo que chamamos aqui de perdão, que é de aceitar a gente com nossas qualidades, com nossos defeitos, amar também tudo aquilo que a gente tem de possibilidade, de potência, de realização, amar também os nossos comportamentos e saber que nós também temos nossos determinados limites naquele determinado tempo, e também aceitar que nós, como seres humanos, temos a possibilidade de nos amar como nós somos. E a partir do ponto de nós amamos como nós somos, aí a gente pode ter uma abertura a partir dessa aceitação e realizar o processo que a gente vai chamar posterior, que foi citado aqui, que é a compaixão. A gente não vai conseguir ter compaixão pelas outras pessoas se a todo momento a gente está se autocobrando, está se machucando, está se lastimando, ou está, inclusive, assim, acusando constantemente os comportamentos. Porque aqui o Dom Miguel Ruiz está falando de comportamento. Como é que a gente pode controlar os nossos comportamentos? E como que a gente, muitas das vezes, acusa nós mesmos pelos comportamentos que nós tivemos no nosso cotidiano. Como a gente fica lá naquela acusação constante. Então é respirar fundo mesmo e se olhar no espelho. Ter coragem de se olhar no espelho e começar perdoando a si próprio mesmo, né? Começar perdoando por aí. Pessoas que têm, assim, autocrítica, né? Muito elevada, assim, muito exacerbada, né? Muito exigente com ela e com os outros, assim, né? Em geral, precisam dar uma relaxada, né? Senão, puxa vida, a vida vira um embate de resistência, sabe? Assim, nossa, é muito complicado, é muito difícil aí, né? É uma verdadeira batalha que é travada dentro da própria pessoa. Exatamente. E isso é o que o Denis acabou de falar, que geram as doenças, porque a psicossomática explica isso, de que gera as doenças por causa exatamente desse embate. Quem sangra lá, na verdade, está sangrando lá esse processo interno, mas vai sangrando e sair nas feridas no próprio corpo. Ele que vai, no decorrer do tempo, ser lastimado, ele que vai, no decorrer do tempo, sentir aí os baques dessa batalha interna que a gente constantemente está travando dentro da gente, né? Vamos Perfeito. então para o próximo slide, então. Para começar, é necessário que perdoemos a nossos pais, a nossos irmãos, a nossos amigos e a Deus. Uma vez que perdoes a Deus, perdoar-te-ás por fim a ti mesmo. Uma vez perdoar-te a ti mesmo, a autonegação desaparecerá de tua mente. Começarás a aceitar-te, e o amor que sentirás por ti será tão grande que ao final acabarás se aceitando por completo, tal como és. Assim começamos a ser livres. O perdão é a chave. Pois é, né? Então, tem aquilo que você falou, né? O processo de perdoar passa por a gente se aceitar, né? Aceitar a gente como a gente é, com as nossas qualidades, com as coisas que nós precisamos melhorar ainda, né? Tá? Então, passa por esse processo, né, de aceitação, né? Em geral, eu não gostaria de ser assim, mas eu não, né? E isso não é expresso, sabe, muitas vezes por palavras, né? Isso fica lá dentro cozinhando, remoendo, assim, né, na cabeça da gente, das pessoas, sabe? Assim, aquele profunda sensação de inadequação, aquela coisa de vergonha, aquela coisa de achar que existe alguma coisa de errado comigo, o que é, sabe, né? Então a tendência é culpar os outros, culpar as outras pessoas, culpar os pais, culpar Deus. Tá? Então, se a gente começa a olhar isso e passa a ter tolerância com a gente mesmo, né? Essa aceitação passa pela tolerância, né? A intolerância é a coisa que faz com que a gente viva esses embates, né? Então, a gente passa a ter tolerância, a gente começa a se aceitar, olha, né? Como o Samuel falou, puxa vida, não consigo fazer isso, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais conhecimento, tal, sabe? Mas eu sou perfeito assim mesmo. Eu sou o melhor que eu posso ser. Eu sou o melhor deles que eu posso ser do jeito como eu sou. Se eu me conformar com isso, tá? Não que eu não queira mudar algumas coisas, claro, eu continuo querendo, tá? Mas para eu poder mudar, primeiro eu preciso me aceitar. Para eu poder mudar uma situação, eu preciso primeiro aceitar aquela situação, senão a coisa não funciona, né?
Então, e depois disso, aí a gente, né, passa a ser mais tolerante, tudo isso começa a se aceitar, aí sim, aí, né, as coisas passam a ter mais graça, a vida passa a ser mais feliz, sabe, não passa a ter tanto assim, aquelas coisas, pão, pão, queijo, queijo, sabe, né, aquelas coisas assim, aquelas, né, cruéis, ferozes que a gente faz com a gente e faz com os outros também. E uma coisa que é bem interessante que o Dom Miguel Ruiz cita aqui nessa sabedoria tolteca é de que com isso a gente exerce a nossa liberdade. A gente alcança um estado que é um estado de consciência mesmo, a liberdade de viver, a liberdade de a gente realmente fazer com que nós, como almas, como consciências, como seres que estão no caminho da vida, realmente expresse aquele entusiasmo, que expresse esse amor, que expresse essa gratificação, essa possibilidade de agradecer as bênçãos que acontecem em nossa vida. É uma coisa bem interessante, porque a gente não está com aquele saco de pedras guardado nas costas e não está cheio de bagulhos entulhados que a gente normalmente cultiva através dessas coisas de ressentimentos e de culpa do passado. Então você está livre disso. Suas asas agora estão abertas ali para você voar e traçar novos voos. E aí você tem essa possibilidade de olhar para as pessoas, para o mundo, e pode até ser que você não concorde com seus pais, não concorde com seus irmãos, não concorde com aquele Deus que você aprendeu com outras pessoas, não concorde com nada disso. Mas você tem um olhar de liberdade tal que você entende e compreende que, respeitando esses processos todos e perdoando por qualquer comportamento, qualquer ação que você viu, que você experienciou fora, já com esse estado interno já resolvido de aceitação, você consegue ser livre. É você estar no mundo sem ser do mundo. É mais ou menos isso que o Dom Miguel tenta transmitir aqui. Você está no mundo sem ser do mundo. Então você tem um estado de consciência diferenciado em relação ao seu processo de vida. Isso é muito importante e interessante nesse processo de iluminação sua, de autoiluminação sua na sua vida. Muito bom. Dá tempo da gente passar ainda mais um slide? Acho que dá tempo, né? Vamos mais lá, um então. slide. Agora, um outro tema que o Dom Miguel também fala, que é a iniciação à morte. Ai. Abraçar ao anjo da morte é a recomendação. O anjo da morte ensina-nos a viver em cada dia como se fosse o último de nossa vida, como se não tivesse de chegar nenhum amanhã. Comecemos o dia dizendo: estou desperto, vejo o sol, vou entregar-lhe minha gratidão e também a todas as coisas e todas as pessoas, porque ainda estou vivo. Um dia a mais para eu ser eu mesmo. Olha só. Então, né, essa metáfora, né, do anjo da morte é muito legal, né? O que ela fala? Fala para você viver o presente. Né? Sempre o presente, tá? Um dia de cada vez, né? Nós carregamos muitas coisas, muitos fardos do passado, né? Mágoas, ressentimentos, porque está tudo no passado, né? Então, sabe, se a gente ficar entender que nós só temos hoje, sabe, você deixa esse passado tudo para trás mesmo, né? E vive o dia de hoje, né? Agradecer a cada dia, quando você levantar, quando você acorda, né? Abre a janela, vê o sol, vê a lua, vê a chuva, vê, né? O céu tá ali, tá, sabe, né? E então agradecer aquilo, agradecer o fato de estar vivo, agradecer o fato de estarmos aqui respirando nessa experiência, né? Então esse daí é o acordo que você faz, é um dia de cada vez. Eu costumo dizer que os seres humanos normalmente eles são como homem fênix e a gente está renascendo constantemente. E nesse renascimento realmente honrar essas forças da natureza que ele cita, que é o sol, que é a vida, aquilo que propicia a vida na nossa vida, né? E aí como um verdadeiro homens fênix observar que estamos renascendo, estamos em processo de transformação e podemos ser melhor a cada dia, sermos impecáveis com a palavra e também dar o nosso melhor a cada dia. Mas a gente precisa ir para um rápido intervalo que já recebemos aqui um sinal. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Sinais de Fumaça aqui pela TV Biosegredo. Até já. Até já.